paz de Deus a todos. Espero que todos estejam bons. Nós estamos bem. Hoje eu estava desde amanhã aqui na igreja, fazendo limpeza da igreja. É o que nós fazemos todos os sábados, pela manhã, higienizamos. Mais tarde a gente desinfeta também, passando os produtos para desinfetar, né? O álcool no caso. E para que à noite a gente recebe a Irmandade para o culto, todos os sábados. Enquanto eu varria, tirava as teias de aranha que durante a semana se ajunta, eu estava pensando sobre as ocorrências que acontecem conosco e o pensamento evoluiu para um desejo de fazer um vídeo. Espero ser esclarecedor. Queria pedir para os irmãos que estão assistindo e ainda não são inscritos, por favor, a consideração de se inscrever. Também, se quiser acompanhar os nossos vídeos, acionando o sininho, sempre você será notificado que tem um vídeo novo. Irmãos, é o seguinte, dias atrás, há menos de uma semana, eu dei uma entrevista para um canal muito grande aqui de Curitiba a respeito da igreja e repercutiu muito. Houve um despertamento muito grande, muita gente ligando para conhecer melhor, porque eles ouviam uma outra versão. Então eles ligavam para saber a nossa versão mesmo, porque pela entrevista eles perceberam que não conferia com aquilo que eles tinham ouvido nos púlpitos ou nos bastidores da igreja deles. E eu pensando nisso, eu senti um desejo, entrei ali dentro da minha casa, liguei o computador, fiz alguma pesquisa, fiz uma colinha aqui para não falar aleatoriamente, sem compromisso, falar datas, mas eu quero passar para os irmãos alguns dados muito importantes. Primeiro, para os irmãos entenderem, eu vou contar um acontecimento que se ocorreu comigo mesmo há alguns anos atrás. Eu viajava quase o Brasil todo para atender assuntos da nossa empresa e eu tinha, na época, um Megane da Renault, bem novo, 2.0, e uma vez eu estava passando ali perto de Presidente Prudente e passou por mim uma variante da Volks, dessas antigas, salvo me engano, 82, por aí. Eu estava assim no limite da estrada e ela passou por mim assim quase o dobro da minha velocidade. Então eu estava a 110 e ela passou aí quase a 200 por hora. E eu conversando com a minha esposa disse, veja, o meu carro é 2.0, eu não corro porque a legislação não me permite, mas se eu quiser correr, eu não tenho certeza se eu corro igual esse carro tão antigo passou aí. Mas lá na frente, no lugar de fazer lanche, de almoço, estava parado ali a Brasília. Eu disse variante, irmão, mas é Brasília, tá? Estava ali parado e eu conversei com ele, com o proprietário, e ele me disse que o carro dele estava com um motor turbinado. Então se explicou
tamanha capacidade de ultrapassagem. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque ainda que o carro não tenha estrutura, ainda que o carro não tenha performance, mas se pôr um motor potente, ele faz o que precisa ser feito nas estradas, que é ganhar velocidade e ganhar distâncias. Agora sim, depois os irmãos vão entender por que eu contei esse ocorrido comigo. Às vezes, e ocorreu nessa semana, de irmãos procurar a gente, aí vê que a nossa igreja é muito jovem, é muito pequena, e subestimam-nos. E para alguns deles até eu disse isso que eu vou dizer para os irmãos. Isso acontece, irmãos, com todas as igrejas. Nenhuma igreja nasce velha, antiga. Todas nascem nova. Aí eu entrei ali dentro para fazer a pesquisa, para que você não tenha que engolir números aleatórios. Mas ali eu estava vendo ali. Bom, começando pelo catolicismo, apesar de não serem evangélicos, serem romanos, serem idólatras. Mas a igreja existe desde o Império Romano. Jesus morreu exatamente no Império Romano e dali constituíram Pedro, na opinião deles, como o primeiro Papa, e o catolicismo está junto de nós até hoje. Mas era uma potência, era uma igreja dominante. Aí das mais jovens, eu achei que a luterana, fundada por Domingo Martins, em 1850. Achei os adventistas, 1884. A igreja reformada potiguara, em 1630. A igreja batista, 1882. Então, eu quero dizer o seguinte, mesmo que existiam essas igrejas já antigas, já potentes, já turbinadas, não impediu que as mais jovens viessem, inicialmente na qualidade de jovem, de nova, de recém-surgida, e desabrochasse. Depois, em 1910, veio a Assembleia Cristã. Ela durou até 1928, quando assumiram o nome de Congregação Cristã do Brasil, e assim por diante. Depois veio a Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1923. Vou pular algumas aqui, porque eu não vou ficar falando de todas. Mas Deus é Amor, com o pastor Davi Miranda, em 1962. Dali para frente, quantas nós sabemos que saiu. E aí alguém fala assim, mas vocês são jovens, você não tem um cacife, vocês não têm como competir. Primeiro, quero dizer que nós nunca surgimos para competir. Deixo claro isso em todas as entrevistas, em todas as minhas falas. Não surgimos, nós existimos para ensinar as almas a se salvar. Incentivar, porque ensinar todos sabem, é fugir do pecado. Mas incentivar e pastorear. Como eu falei a palavra pastorear, eu vou precisar fazer um adendo aqui. Irmãos, a nossa igreja não utiliza o título de pastor, mas nós exercemos o dom de pastor. O dom de pastor, cansado de falar, mas vou falar mais uma vez para os irmãos, o dom de pastor é exatamente carregar as ovelhas e cuidar principalmente das que adoecer ou se ferir e fazer elas voltar à vida normal. Não pode a ovelha adoeceu, a gente pôr para morrer, de jeito nenhum. Adoeceu, foi desprezada pela sociedade, foi desprezada pela família, foi desprezada pelo cônjuge, foi desprezada talvez até
pelos amigos, mas não pode ser desprezado pela igreja. Agora a igreja tem que abraçar. Então esse é o dom de pastor que nós exercemos. Então, irmãos, com isso eu quero dizer para os irmãos, agora eu vou lá no carro, na Brasília 82, se a igreja for pequena, se a igreja não tiver performance, se a igreja não tiver notoriedade, grandes templos, grande volume de adeptos, mas se o motor for o Espírito Santo, ela faz o que todas as demais faz. Então, alguém pode ver que as igrejas surgem. A tendência inicial é de abafar, é de aniquilar, é de deixar ela desacreditada. Mas quando ela resiste tudo isso aí e flora, muitas delas faz sombras para as que já existiam. É o caso de muitas igrejas que foram abafadas no início e, por ser abafada, vou comparar com a árvore. A árvore na floresta, não é no quintal da nossa casa, mas na floresta onde a árvore nasce sufocada, ela não ganha volume, ela ganha altura, ela fica bem fina e ela quer alcançar o topo, ela quer alcançar o sol. Mas quando ela recebe o sol, então ela começa a expandir. E a palavra de Deus diz que muitas vezes, muitas daquelas que já existiam ficam na sombra daquela recém-chegada. Então eu queria dizer isso para os irmãos que sentem de congregar conosco, que têm desejo de nos conhecer e que não quiser vir no culto, não, porque às vezes a gente se conhece que tem igreja que tem retaliação, tem pessoa que tem igrejas que isola, ignora aquela pessoa se ela vier congregar conosco. Não vejo nenhuma procedência bíblica nisso aqui, mas eu sei que tem igreja que faz isso.